Oi! No vídeo de hoje quero mostrar para vocês como que eu fiz essa rosa. Eu usei 3 cores de linha, todas da Anchor. Para a folhinha eu usei o número 8, aqui dentro e aqui eu usei o número 90 e o contorno com o número 1019. Você pode bordar em toalhas, panos de prato e assim ficou o avesso. Vamos ao passo a passo do vídeo. Este gráfico é da designer Dinha.cruz. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O gráfico completo é este, olha. A parte que eu vou usar do gráfico é somente esta. Tem 37 pontos de largura por 14 pontos de altura. Então, a primeira coisa que você deve fazer é centralizar o bordado no seu etamine ou na toalha, pano de prato, onde você for bordar. Vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo aqui do canal ensinando a marcar o lugar para bordar. Vamos começar. Vou começar aqui com a linha 90. Cortei um pedaço de linha de 1 metro e agora vou tirar apenas um fio, dobro no meio. Essas duas pontinhas eu passo por dentro da agulha e puxo. E do outro lado ficou essa laçada. Lembre-se de deixar um espaço do seu etamine de 3 pontos para baixo, porque a rosa é 3 pontos abaixo deste desenho que nós vamos começar. E aqui para o lado tem que ter um espaço aqui de 3 pontos antes de começar seu trabalho. Então, eu vou começar aqui de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Vou para a direita de cima para baixo, fazendo 3 pontos. Viro a minha agulha, vou para a direita de baixo para cima, saindo na carreira de cima. Tem um ponto na diagonal, então vou aqui do ladinho, ó, para a direita de baixo para cima. Ainda para a direita, de baixo para cima aqui, olha. E em cima dele tem um ponto, vou para a esquerda, de baixo para cima. Mais um ponto na diagonal, para a esquerda, de baixo para cima. Agora, para a esquerda, de baixo para cima. Viro a minha agulha, esquerda, de cima para baixo. Ainda para a esquerda aqui, de cima para baixo. Direita, de cima para baixo. E mais um ponto para a direita, de cima para baixo. Agora, vou voltar fechando esses pontos. Viro a minha agulha, fecho esse ponto de baixo para cima para a esquerda. Esquerda novamente, de baixo para cima. Direita, de baixo para cima. Direita, de baixo para cima. Viro a minha agulha, direita, de cima para baixo. Agora, fecho esse ponto na diagonal para a direita, de cima para baixo. Esse ponto da vertical direita, de cima para baixo. Agora, para a esquerda, de cima para baixo. Ainda para a esquerda, de cima para baixo. Agora, fecho esses pontos aqui, olha. De cima para baixo para a esquerda, fecho 1, 2, 3, viro a minha agulha para a esquerda, de baixo para cima, fechando este ponto e saindo na carreira de cima, ó. Agora, eu vou para a outra parte. Tem um ponto na diagonal, vou de baixo para cima para a esquerda. Agora, são 3 pontos na vertical. Para a esquerda, de baixo para cima. Direita, de baixo para cima. Viro a minha agulha de cima para baixo para esquerda. Fecho esse ponto, virando a minha agulha de baixo para cima para a direita. Agora, tem um ponto aqui, de baixo para cima para a direita. Viro a minha agulha e o último ponto aqui, olha, de cima para baixo para a direita. Já fecho esses pontos de cima para baixo para
esquerda. Agora, para a esquerda, de cima para baixo, passando por trás desse ponto que eu já tinha fechado, saindo na carreira de baixo. Esquerda, de cima para baixo. Direita, de cima para baixo. E agora, olha, vou para a direita, saindo com a agulha no avesso, para arrematar estes pontos. Viro o meu trabalho para o avesso. Agora, eu vou passar a agulha por baixo dessa linha aqui, puxo, passo novamente por baixo dessa linha, por baixo do etamine, puxo, vou aqui para o ladinho, passo por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Agora eu vou voltar aqui, olha, passando por cima dessa linha, passo por baixo do etamine e da linha, puxo. E aqui do ladinho, passo por baixo do etamine e da linha. Puxo, agora eu corto. Agora, eu vou usar a cor número 8. Cortei um pedaço de linha de 1 metro, tirei apenas um fio, passei as duas pontas na agulha e deixando do outro lado a laçada. E vou continuar meu bordado aqui, olha. Do último ponto, né? Não conto ele, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. É aqui que eu vou começar. De cima para baixo. Puxo, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 5 pontos. 1, 5. Viro a minha agulha, vou de baixo para cima para a direita, fazendo o 6º ponto e saindo na carreira de cima. Agora, com a agulha de baixo para cima, vou para a esquerda, fazendo 5 pontos. Fecho esse último ponto para a direita de baixo para cima, saindo na carreira de cima. Viro a minha agulha, vou de cima para baixo, para a direita, fazendo 3 pontos. Volto para a esquerda, de cima para baixo, fechando esses 3 pontos. Saio na carreira de baixo, viro a minha agulha, vou de baixo para cima, fechando esses pontos. Fecho 3 pontos. Viro a minha agulha, fecho o 4º ponto, de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Agora, para a esquerda, fecho 5 pontos. Agora, eu introduzo a minha agulha aqui no último ponto, saindo com ela no avesso. Está pronta a folhinha. Agora, viro o meu trabalho, passo a agulha por debaixo dessa linha, puxo, passo novamente por baixo dessa linha e puxo. Para a direita, passo por debaixo do etamine e da linha, puxo. Para a esquerda, passo por debaixo da linha do etamine e da linha, puxo. Agora, para a direita, por debaixo da linha do etamine e da linha, puxo. Agora, eu vou voltar, passando por cima dessa linha, ó. Por debaixo do etamine da outra linha, puxo. Agora, aqui para a esquerda, por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Agora, eu corto. Sobrou um pedaço de linha, número 90, dessa primeira parte que nós fizemos, olha. Então, eu vou tirar apenas um fio aqui, olha, daquele pedaço de linha. Vou dobrar no meio, passar as duas pontas na agulha e vai ficar uma laçada do outro lado. Vou aqui, olha, no último ponto que eu fiz, introduzo a agulha de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada e puxo.
Vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 3 pontos. Ainda para a direita, tem um ponto na diagonal, vou aqui, ó, de cima para baixo. E mais um ponto na diagonal, ó, de cima para baixo, para a direita. Já volto fechando esses pontos. Viro a minha agulha. Esquerda de baixo para cima, sai na carreira de cima. Novamente, esquerda de baixo para cima, saio na carreira de cima, viro a agulha de cima para baixo, para a esquerda, fecho 2 pontos. E agora, introduzo a agulha aqui, olha, no primeiro ponto que eu fiz, saio com ela no avesso para fazer o arremate. Passo a agulha aqui, ó, por debaixo dessa linha, puxo, passo novamente por baixo da linha, puxo. Vou aqui pro lado direito, passo a agulha por baixo dessa linha, por baixo deste etamine, puxo. Agora, pro lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Agora eu vou voltar, passando com a agulha aqui por cima dessa linha, por baixo do etamine e por baixo da outra linha, puxo. Agora para o lado direito, por baixo do etamine e da linha, puxo e corto. Agora eu vou pegar um pedaço de 1 metro da linha 10-19 para fazer o contorno. Tiro apenas um fio, dobro no meio, passo as 2 pontas pela agulha, do outro lado vai ficar a laçada. Então, vamos começar aqui, olha. Depois desse ponto, olha, um acima dele, ó. De cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita, de cima para baixo, que são 4 pontos na vertical. Agora, esquerda, de cima para baixo, 2. Direita, de cima para baixo, 3. Esquerda, viro a minha agulha, porque eu preciso fechar esse ponto para continuar para cá, ó. De baixo para cima, viro a minha agulha, agora para a direita, de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Agora, são 2 pontos na diagonal. Então, vou aqui para a direita, de cima para baixo. Ainda para a direita, de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Agora, para a direita, de cima para baixo, faço 3 pontos. Viro a minha agulha, faço um ponto embaixo deste, para a esquerda, de baixo para cima. Viro a minha agulha, fecho esse ponto, para a direita, de cima para baixo. Agora, de cima para baixo para a direita, faço 4 pontos. Viro a minha agulha de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Agora, tem um ponto na diagonal para a direita, de baixo para cima. Em cima deste daqui tem um ponto, então vou aqui, ó, de baixo para cima para a direita. Vou para a esquerda, de baixo para cima. Viro a minha agulha, já fecho esse ponto, saindo na carreira de baixo, de cima para baixo para a direita. Viro a agulha novamente, de baixo para cima para a direita. Aqui tem um ponto na diagonal, de baixo para cima para a direita. Agora, na vertical, são 3 pontos. Vou para a direita, de baixo para cima. Esquerda, de baixo para cima. Viro a minha agulha, direita, de cima para baixo. Viro a minha agulha, fecho esse ponto para a esquerda, de baixo para cima. Saindo aqui do lado. Para a esquerda, de baixo para cima. Agora, são mais 3 pontos na vertical. Direita, de baixo para cima. Esquerda, de baixo para cima. Agora, tem 2 pontos na diagonal.
esquerda de baixo para cima, esquerda de baixo para cima. Saio na carreira de cima, viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a esquerda, fazendo 2 pontos. Para fazer o terceiro ponto, viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda. Saio na carreira de cima. Para a esquerda, de baixo para cima, 2 pontos. Viro a minha agulha de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Aqui tem um ponto na diagonal. Vou aqui, ó, de cima para baixo para a esquerda. Ainda para a esquerda, de cima para baixo. Embaixo deste ponto tem mais um. Não vou fazer ele agora. Vou para a esquerda, de cima para baixo. Fazendo 1, 2. E agora aqui, olha, eu faço o último ponto do contorno, virando a minha agulha de baixo para cima para a esquerda. E aqui está o contorno inteiro da rosa. Agora, falta fazer os contornos aqui do miolo. Então, viro a minha agulha direita de baixo para cima, fechando este ponto e saindo na carreira de cima. Viro a minha agulha direita de cima para baixo, fecho 2 pontos. Faço o terceiro ponto aqui de cima para baixo para a direita. Agora, já começo a fazer a parte de dentro. Viro a minha agulha para a direita, de baixo para cima, fazendo um ponto na diagonal. Viro a agulha novamente, para a direita, de cima para baixo, faço 3 pontos. Viro a minha agulha de baixo para cima para a direita, esquerda de baixo para cima. Viro a minha agulha, fecho esse ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Agora aqui tem 2 pontos na diagonal. Vou de cima para baixo para a direita, 1, de cima para baixo para a direita, faço o segundo. Vou para a direita, de cima para baixo, faço um ponto. Aqui tem um ponto, vou de cima para baixo para a direita. Fecho esse ponto de cima para baixo para a esquerda. Para a esquerda, de cima para baixo. Viro a minha agulha, de baixo para cima para a direita. Viro a agulha novamente, fecho esse ponto, de cima para baixo para a esquerda. Com a agulha de cima para baixo para a esquerda, faço 3 pontos. Viro a minha agulha, de baixo para cima para a esquerda, faço mais 3 pontos. Aqui tem um ponto na diagonal, vou para a esquerda, de baixo para cima. Agora são 4 pontos na vertical. Para a esquerda, de baixo para cima, direita, de baixo para cima, esquerda, de baixo para cima. Para fazer o último ponto, viro a minha agulha, que aqui, olha, já tá feita a outra parte. Então, de cima para baixo para a direita, fecho esse ponto, de cima para baixo para a esquerda. Agora, para a direita, de cima para baixo, fecho o segundo, esquerda de cima para baixo, direita de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Agora, fecho esse ponto da diagonal, direita de cima para baixo, viro a minha agulha, direita de baixo para cima, fecho 3 pontos, saio na carreira de cima. Agora, eu fecho esse ponto de baixo para cima para a direita, saindo aqui, olha. Então, vou para a direita, de baixo para cima. Agora, para a esquerda, de baixo para cima. Aqui são uma sequência de 3 pontos na diagonal. Viro a minha agulha. Para a esquerda, de cima para baixo. 1. Novamente, esquerda de cima para baixo, 2. Viro a minha agulha para fazer o terceiro ponto na diagonal, de baixo para cima para a esquerda. Agora, vou aqui, ó, para a esquerda, de baixo para cima. E faço mais um em cima dele, para a direita, de baixo para cima.
Viro a minha agulha direita de cima para baixo, 2 pontos. Faço um, agora introduzo a agulha para sair com ela no avesso e arrematar, porque minha linha está acabando. Agora eu vou vir com a minha agulha aqui para a direita, passo por debaixo dessa linha, puxo, passo novamente por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Agora passo aqui por debaixo dessa linha, puxo, passo novamente por baixo dessa linha, puxo. Volto a passar aqui para a esquerda, passo por debaixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Coloco mais um fio com essa mesma cor de linha na agulha e agora vou começar a fechar os pontos. Começo aqui, olha, no último ponto que eu terminei, introduzo a agulha de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Vou para a esquerda de cima para baixo, fechando 2 pontos. Saio na carreira de baixo. Para a esquerda ainda de cima para baixo. Agora, fecho esse para a direita de cima para baixo. Saio na carreira de baixo, viro a minha agulha, vou de baixo para cima para a direita. Agora, vou fechar esses pontos na diagonal. De baixo para cima para a direita. Viro a minha agulha de cima para baixo para a direita. Agora aqui, ó, de cima para baixo para a direita. De cima para baixo para a esquerda. Saio na carreira de baixo. Agora para a direita de cima para baixo. Viro a minha agulha, fecho esse ponto de baixo para cima, ó, passando por trás desse ponto que já estava feito, saindo na carreira de cima. Agora para a direita de baixo para cima, esquerda de baixo para cima. Saindo na carreira de cima. Agora, fecho esses 2 pontos da diagonal, de baixo para cima para a esquerda, fecho um, de baixo para cima para a esquerda, fecho o segundo. Agora, viro a minha agulha de cima para baixo para a esquerda, continuo para a esquerda, de cima para baixo, fechando 3 pontos. Viro a minha agulha, fecho esse ponto de baixo para cima para a esquerda. Ainda para a esquerda, aqui na carreira de cima, de baixo para cima. Agora, para a direita, de baixo para cima. Fecho esse ponto de baixo para cima para a direita. Saio na carreira de cima. Agora, para a direita, de baixo para cima, fecho 2 pontos. Viro a minha agulha para a direita, de cima para baixo. Ainda para a direita, de cima para baixo, 3 pontos. Agora, fecho esse na diagonal, de cima para baixo para a direita, mais um de cima para baixo para a direita. Saio na carreira de baixo, agora para a direita, de cima para baixo, esquerda, de cima para baixo. Novamente, direita, de cima para baixo, passando por trás desse ponto que eu já tinha feito. Saindo na carreira de baixo. Direita, de cima para baixo. Esquerda, de cima para baixo. Agora aqui, esquerda, de cima para baixo. Novamente, esquerda, de cima para baixo, fecho 2 pontos. Ainda para a esquerda, de cima para baixo. Continuo para a esquerda, de cima para baixo, fechando 4 pontos. Viro a minha agulha de baixo para cima, passando por trás desse ponto que já está feito, fechando o 5º ponto. Viro a agulha novamente, de cima para baixo, para a esquerda, fecho 2 pontos. Viro a agulha de baixo para cima para a esquerda, fechando o 3º ponto e saindo na carreira de cima. Ainda para a esquerda, de baixo para cima. Novamente, esquerda de baixo para cima, fechando este ponto e passando por trás do que já estava feito,
saio na carreira de cima. De baixo para cima para a esquerda, de baixo para cima para a direita. E agora vou fechar o último ponto, introduzindo a agulha, saindo com ela no avesso. Viro meu trabalho. Agora eu passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo aqui para a esquerda, por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Vou passar aqui por baixo dessa linha, puxo para a esquerda, passo novamente agora aqui, olha, por debaixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. E ficou pronto o contorno da rosa. Agora, com a cor 90, vamos preencher dentro da rosa. Coloquei novamente um fio de linha na agulha. Vou começar aqui, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 4 pontos. Viro a minha agulha, vou para a direita, de baixo para cima. Vou deixar esse ponto aqui sem fazer, vou para a esquerda, de baixo para cima, fazendo 5 pontos. Agora eu viro a minha agulha e vou aqui, olha. Nessa carreira de cima para baixo, para a esquerda. Faço 2 pontos, viro a minha agulha, vou de baixo para cima, para a esquerda, saindo na carreira de cima. Agora, para a direita, de baixo para cima, faço 1, faço 2... Viro a minha agulha, aí olha, já saí aqui. Então eu vou na carreira de cima para baixo para a direita. Agora viro a agulha novamente, vou de baixo para cima, para a direita, fazendo 1, 2. Aí para fazer o terceiro ponto, já viro a minha agulha, vou de cima para baixo, para a direita, saio na carreira de baixo. Ainda para a direita, de cima para baixo, faço 1, 2, viro a minha agulha, de baixo para cima, para a direita. Aí já saio aqui, olha, vou para a direita, só que eu viro a minha agulha porque tem um pontinho aqui embaixo, ó, de cima para baixo, saio na carreira de baixo, para a direita ainda de cima para baixo, viro a minha agulha, fecho esse ponto de baixo para cima para a esquerda, agora para a direita de baixo para cima, fazendo 2 pontos. Agora viro a minha agulha, vou na carreira de cima para baixo para a esquerda, faço 2 pontos. Viro a minha agulha, vou de baixo para cima para a direita, ainda para a direita de baixo para cima. Viro a minha agulha, fecho esse ponto de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Agora para a direita de cima para baixo. Viro a minha agulha, esquerda de baixo para cima, fecho 2 pontos. Viro a minha agulha, vou fechar esses pontos aqui de baixo. Para a esquerda, de cima para baixo. Ainda para a esquerda, de cima para baixo, 2 pontos. Viro a minha agulha, vou de baixo para cima, para a esquerda. Agora, olha, saio aqui na carreira de cima, já vou aqui, ó, de baixo para cima,
para a direita. Agora, para a esquerda, de baixo para cima. Já saio na carreira de cima, viro a minha agulha para a esquerda, de cima para baixo, fazendo 2 pontos. E aqui, olha, eu encerro o biquinho. Então, eu já vou virar minha agulha e vou voltar fechando esses pontinhos que eu fiz agora, ó. De baixo para cima, para a direita. Agora, esquerda, de baixo para cima. Viro a minha agulha, de cima para baixo para a direita, fecho esses 2 pontos. Agora, para a direita, de cima para baixo. Esquerda, de cima para baixo. Novamente, esquerda, de cima para baixo. Agora, para a direita, fechando este ponto, saindo na carreira de baixo. Agora, viro a minha agulha, de baixo para cima para a esquerda, fecho 3 pontos. Agora, viro a minha agulha, de cima para baixo para a direita, viro a agulha novamente, de baixo para cima para a esquerda. Para a esquerda, de baixo para cima. Para a direita, de baixo para cima. Esse ponto eu vou fazer na volta. Direita, de baixo para cima. Viro a minha agulha, depois eu faço esse. Para a direita, de cima para baixo, 3 pontos. Saio na carreira de baixo. Não faço esse ponto, vou fazer esse, ó, de cima para baixo para a direita. Também não faço esse. Continuo aqui, ó, de cima para baixo para a direita. Agora, de cima para baixo para a esquerda. De cima para baixo para a direita. Viro a minha agulha, vou de baixo para cima para a esquerda, fechando este ponto. Agora, para a direita, de baixo para cima, fechei mais um. Viro a minha agulha, de cima para baixo para a esquerda. E novamente, de cima para baixo para a esquerda. Viro a minha agulha, de baixo para cima para a direita, fechando este ponto, ó. E saindo aqui na carreira de cima. Agora para a esquerda, de baixo para cima, e novamente para a esquerda, de baixo para cima. Fecho esse ponto para a direita, de baixo para cima. Saio na carreira de cima. Viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a esquerda, fechando 3 pontos. Agora, faço aquele ponto que eu não tinha feito, de cima para baixo para a esquerda, fecho ele de cima para baixo para a direita. Saio na carreira de baixo, viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda, faço aquele outro ponto que está faltando, de baixo para cima para a esquerda, viro a minha agulha de cima para baixo para a direita, fechando este ponto. Para a esquerda agora, de cima para baixo. Direita, de cima para baixo. Agora, esquerda, de cima para baixo. Saio aqui, olha, nessa carreira. Viro a minha agulha, de baixo para cima para a esquerda. Agora, viro a agulha, de cima para baixo para a esquerda, 2 pontos. E no segundo ponto, eu já vou arrematar, porque está acabando a linha. Passo a agulha aqui, olha, por debaixo deste tamine, por debaixo da linha, puxo. Novamente por baixo dessa linha, puxo. Agora, vou aqui para o lado esquerdo, passo por debaixo da linha do etamine, da linha, puxo,
Para o lado direito, por debaixo da linha do etamine e da linha, puxo. Agora eu volto passando por cima dessa linha, por debaixo do etamine e da linha, puxo. E aqui para o lado esquerdo, por debaixo da linha do etamine e da linha, puxo e corto. Coloquei novamente um fio de linha na agulha e vou introduzir a agulha aqui, ó, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. E vou com a agulha de baixo para cima, para a esquerda na carreira de cima. Agora para a direita, de baixo para cima, faço 3 pontos. Viro a minha agulha na carreira de cima para baixo para a esquerda, faço 2 pontos. Viro a minha agulha na carreira de cima, de baixo para cima, para a esquerda. Agora para a direita, de baixo para cima, faço 3 pontos. Saio aqui na carreira de cima, vou aqui, ó, de baixo para cima para a direita. Deixo esses 2 pontos sem fazer. Agora, eu venho aqui, olha, nessa carreira, de baixo para cima para a direita, faço esse ponto, saio na carreira de cima. Viro a minha agulha, vou para a direita, de cima para baixo, faço 2 pontos. Viro a minha agulha, de baixo para cima para a direita na carreira de cima. Agora para a esquerda, de baixo para cima, 3 pontos. Volto para a direita, de baixo para cima, fechando 2 pontos. Viro a minha agulha de cima para baixo, para a direita, saindo na carreira de baixo, fechando o terceiro ponto. Agora, fecho esses pontos para a esquerda, de cima para baixo, fecho 3 pontos. Agora, faço o 4º ponto de cima para baixo, para a esquerda. Fecho esse ponto de cima para baixo, para a direita. Saio na carreira de baixo, fecho esse ponto de cima para baixo, para a esquerda. Agora esse de cima para baixo, para a esquerda. Continuo para a esquerda, de cima para baixo, fazendo esses 2 pontos que estavam faltando. Volto fechando esses 2 pontos de cima para baixo, para a direita. Saí na carreira de baixo, viro a minha agulha, de baixo para cima para a esquerda, fecho 2 pontos, viro a agulha novamente de cima para baixo, fechando o terceiro ponto para a esquerda. Agora de cima para baixo para a direita, fecho 3 pontos, saio na carreira de baixo, viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda, fecho 2 pontos, viro a minha agulha de cima para baixo para a esquerda, fechando o terceiro ponto, saindo na carreira de baixo. Agora para a direita, de cima para baixo, fecho 3 pontos, saio na carreira de baixo, viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda. Ainda para a esquerda, de baixo para cima, faço esse ponto. Viro a agulha, fecho de cima para baixo para a direita. Agora, continuo para a direita aqui na carreira de baixo, de cima para baixo, fecho 3 pontos. Saio na carreira de baixo, viro a minha agulha, de baixo para cima para a direita, fecho 5 pontos.
Essa carreira já está fechada. Faço o último ponto, de baixo para cima para a direita. Viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a esquerda, fechando este ponto. E agora vou fechar esses de cima para baixo para a esquerda. Fecho 4 pontos. Agora introduzo a minha agulha aqui, saio com ela no avesso para fazer o arremate. Só faltou essa parte aqui da rosa. Viro o meu trabalho, vou fazer o arremate aqui, olha, passando a agulha por baixo da linha, puxo, passo novamente por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Vou para o lado direito, passo por debaixo da linha, do etamine e da linha, puxo. Agora passo por cima dessa primeira linha aqui, ó, por baixo do etamine, da linha, puxo. Para a esquerda, por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e corto. Coloquei novamente um fio de linha na agulha, vou preencher agora aqui, ó. Introduzo a agulha de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Vou para a direita de cima para baixo, fazendo 2 pontos. Viro a minha agulha, esquerda de baixo para cima, faço 2 pontos. Já fecho esses pontos de baixo para cima para a direita. Agora viro a agulha, vou de cima para baixo para a direita, fazendo o terceiro ponto. Agora para a esquerda, de cima para baixo, faço 2 pontos. Volto para a direita, de cima para baixo, fechando esses 2 pontos. E agora faço o terceiro ponto de cima para baixo para a direita. Viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda, faço 2 pontos, viro a agulha fechando um ponto de cima para baixo para a direita. Agora introduzo a agulha aqui, saio com ela pelo avesso. Vou aproveitar a linha para continuar o bordado. O próximo ponto é aqui, ó. Então, eu vou virar meu trabalho, vou esconder minha linha aqui atrás. Então, eu marco aqui, olha, o furinho que eu preciso chegar com a agulha, ó. Então, eu passo a agulha, ó, por baixo da linha do etamine. Puxo, introduzo aqui no pontinho que eu quero sair, ó. Prontinho. Viro para o direito e continuo, ó. De baixo para cima, para a direita. Agora aqui tem um ponto na diagonal, de baixo para cima para a direita. Agora vou fazer de baixo para cima para a direita, 1, 2. No terceiro ponto, eu viro a minha agulha, vou de cima para baixo, saindo na carreira de baixo e pulando um ponto aqui, ó, para dar continuidade no trabalho. Vou para a esquerda, de cima para baixo. Novamente, esquerda, de cima para baixo. Agora são 2 pontos na vertical. Para a esquerda, de cima para baixo. E o outro para a direita, de cima para baixo. Um ponto na diagonal. Para a direita, de cima para baixo. Agora faço para a direita, de cima para baixo, 1, 2, 3. Viro a minha agulha de baixo para cima para a direita. Faço agora um ponto na diagonal, de baixo para cima para a direita. Agora, 3 pontos na vertical, para a direita, de baixo para cima, 1. Para a esquerda, de baixo para cima, 2, viro a minha agulha de cima para baixo para a direita, viro a agulha novamente, fecho esse ponto de baixo para cima para a esquerda. Agora aqui tem um ponto na diagonal,
de baixo para cima para a esquerda, viro a agulha de cima para baixo para a esquerda. Já fecho esses pontos de cima para baixo para a direita, novamente de cima para baixo para a direita, agora passando por trás desse ponto que já está fechado, saindo na carreira de baixo, novamente direita de cima para baixo, agora esquerda de cima para baixo, esquerda de cima para baixo, agora fecho esses pontos para a esquerda de cima para baixo, fecho 3 pontos, viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima, fecho esse ponto diagonal de baixo para cima para a esquerda, novamente esquerda de baixo para cima, direita de baixo para cima, direita de baixo para cima. Agora fecho esse ponto de baixo para cima para direita, viro a minha agulha de cima para baixo para a direita. Agora direita de cima para baixo, aqui na carreira de baixo, esquerda de cima para baixo. E novamente aqui esquerda de cima para baixo. Agora vou fechar esses pontos, viro a minha agulha de baixo para cima para a direita, novamente de baixo para cima para a direita, agora de baixo para cima para a esquerda. Agora eu vou para a esquerda, fechando esse ponto, puxo pelo avesso, e agora eu tenho que marcar, ó, aqui é o lugar onde que eu tenho que sair com a minha agulha. Viro o meu trabalho, deixa eu virar assim para ficar mais fácil. Marco com o dedão, o pontinho. Vou passar a minha agulha por debaixo dessa linha. Puxo e já vou introduzir a agulha aqui, ó. E puxo. Vamos ver aqui pelo direito. Certinho, ó. Vou de baixo para cima fechando esses pontos para a esquerda. Fecho 1, 2. Viro a minha agulha de cima para baixo para a esquerda. Agora fecho esse de cima para baixo para a esquerda. Vou fechar este ponto, puxando a agulha pelo avesso e vou marcar, ó, onde que eu tenho que sair com a minha agulha. Viro o meu trabalho, marco aqui, olha, passo a agulha por baixo dessa linha, por baixo deste etamine e por baixo da outra linha. Puxo, introduzo aqui na marcação e saio com ela no direito. Vou para a esquerda, de baixo para cima, fechando este ponto. Direita, de baixo para cima. Agora, esquerda, de baixo para cima. Esses já estão todos fechados. Novamente, esquerda, de baixo para cima. Viro a minha agulha, esquerda de cima para baixo. E agora, para finalizar o último ponto, fechar ele aqui, ó, introduzindo a agulha, saindo com ela no avesso e puxo. Agora eu vou introduzir a agulha por baixo dessa linha. Como você pode ver, já tem um arremate aqui, ó, um nozinho. Então, eu não vou arrematar aqui, ó. Vou só passar por debaixo da linha do etamine da linha e puxo. E aqui eu vou fazer, ó, passo novamente por baixo da linha e puxo. Vou para a esquerda, passo por debaixo da linha do etamine e da linha, puxo, esquerda novamente por baixo da linha do etamine e da linha, puxo, volto, passando por cima da linha, por debaixo do etamine e da linha, puxo, para a direita, passando por debaixo da linha, do etamine, da linha, puxo e vou cortar.
Agora vamos utilizar a cor número 8. Coloquei um fio na agulha, vou introduzir aqui, olha, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 6 pontos. Viro a minha agulha, fecho um ponto de baixo para cima para a esquerda. Agora vou para a esquerda, de baixo para cima, fazendo 5 pontos. Fecho um ponto, indo para a direita, de baixo para cima. Viro minha agulha para a direita, de cima para baixo, faço 3 pontos. Volto para a esquerda, de cima para baixo, fechando esses 3 pontos. Saio na carreira de baixo, viro minha agulha, vou de baixo para cima, para a direita, fechando 3 pontos. Viro a minha agulha de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Agora para a esquerda, de cima para baixo, fecho todos esses pontos. Fechei 4 pontos. Agora introduzo a agulha aqui no último ponto, saindo no avesso. Está finalizada a folhinha da rosa. Viro meu trabalho para fazer o arremate. Passo a agulha aqui por debaixo dessa linha, puxo, passo novamente por baixo da linha, puxo, vou para a esquerda, passo por debaixo da linha do etamine e da linha, puxo, para a direita, passo por debaixo da linha do etamine e da linha, puxo, viro a minha agulha, passo por cima dessa última linha que eu saí, por baixo do etamine, por baixo da linha, puxo, para a esquerda, por baixo da linha do etamine e da linha, puxo, corto. E está finalizada a rosa. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.